São 7 anos de Vôlei Brejo Santo, a qual nós trazemos muitas conquistas, grandes realizações, e que dessa forma a gente consegue entendermos que é uma satisfação gigantesca estar nesse projeto, estar lidando com pessoas a qual podemos ainda mais estar somando na vida delas e fazendo com que elas sejam muito felizes e também que elas possam entender realmente o grande prazer do esporte. Antes da introdução do projeto Vôlei Brejo Santo, eu tive o prazer de ter contato com ele inicial na Joaquim Gomes, que hoje é chamado de Seja, onde nós brincávamos, rachávamos, popularmente falando. A gente reunia sempre após a aula, geralmente ali 12h30, 1h, e ali eu tive o primeiro contato inicial com o esporte, onde a gente achou muito legal e espontâneo aquele esporte novo pra gente. E ali eu percebi também que ali era o meu esporte. Só que como nós não tínhamos uma cultura desse esporte no município, acabou sendo naquele momento vago. Ele não deu mais procedência, não teve mais vezes se repetindo, e eu senti a necessidade de tentar, sei lá, fazer com que aquilo fosse algo recorrente do nosso cotidiano. O Vôlei Brejo Santo sempre esteve presente aqui no nosso município. Inicialmente lá no clube, União Brejo Santo, onde faziam parte dessa equipe o Danton, Guiba, Hernande, Dr. Bebeto. Então era outra geração, e aí quando eu assumi a Secretaria de Esporte do nosso município, nós queríamos implantar várias modalidades no nosso município, e uma das era o vôlei. Realmente o voleibol em Brejo Santo iniciou nas quadras do Brejo Santo União Clube, isso em 1990 aproximadamente. Eu comecei a participar em 96, quando eu tinha 16 anos. A gente não tinha o voleibol como nada profissional, era apenas uma diversão nos finais da tarde, onde a gente fazia aquela diversão mesmo, né? De estar aprendendo os fundamentos, tendo em vista que na época a gente não tinha nenhum treinador, nenhum técnico, não nos passava nenhum fundamento, a gente assistia na TV e tentava executar lá nas quadras, mas nada profissional. Tinha um pessoal que jogava no clube, que aí era um pessoal um pouco mais falado com isso, o pessoal falava mais que ele jogava, e eu sempre tive o intuito de querer vê-lo jogar. Sempre tive a vontade de querer vê-lo jogar. Só que, às vezes eu via quando eu ia pro clube, pelo domingo pela manhã, eles jogando, todos de óculos, lá jogando, uma mistura de vôlei de quadra com vôlei de praia. Teve a participação em um belo dia lá no clube do nosso colega, professor João Marcelo, onde ele estava também iniciando naquela tentativa já de trazer e melhorar o voleibol para a nossa cidade. O início do projeto VBS, ele veio também com essa minha necessidade de ver o vôlei acontecer no nosso município e ver também que faltava realmente esse esporte no nosso cenário municipal e que ele pudesse ter a mesma, não visibilidade, mas o mesmo retorno com relação à parte esportiva no nosso município. Eu via que os esportes de grande porte, de maior visibilidade, como o futebol e o futsal e o handball também, eles tinham uma imagem legal, eles tinham uma inserção boa na vida das pessoas, e eu queria que o vôlei também fosse esporte também útil para o nosso município. Quando eu assumi a Secretaria de Esporte do nosso município, nós queríamos implantar várias modalidades no nosso município, e uma das era o vôlei. De junho para julho, eu decido realmente focar com relação ao projeto, e aí eu começo, onde eu vejo os meninos jogando na pracinha da Aldeota, e aí eu vou lá, converso com ele, pergunto a idade deles, e ele fala, não, a gente é 98, nascemos em 98, outros em 99, então eles poderiam jogar os jogos escolares. E aí eu, juntamente com o Pedro Adson, que é o Tom, eu faço o convite para que ele chame os meninos, que a gente consiga montar essa equipe para a escolar. Tudo iniciou em 2015, certo? Era uma modalidade esportiva
nova aqui na cidade de Brejo Santo. E o grande idealizador desse projeto foi o professor João Marcelo, certo? Na época, treinávamos 3 ou 4 vezes na semana, à noite, né? Porque no turno da manhã estudávamos e com o passar do tempo, a gente foi ganhando gosto e um amor pelo esporte. Em todo início de projeto, sempre temos as grandes dificuldades, e com o vôlei Brejo Santo não foi diferente. No início, a quadra do município que tínhamos não era uma quadra realmente com marcação oficial, então era uma quadra que ela era mais larga, a marcação do vôlei menor com relação ao comprimento, e aí com isso a gente tinha que pegar a fita gomada, colocar no chão para poder marcar a marca oficial, mas a gente marcava hoje, amanhã alguém já vinha e tirava. Então ficava até uma coisa meio, um custo maior para a gente, porque a gente via que no outro dia tinha que fazer novamente. Então todo dia alguém saía, eu vou comprar a fita. Aí comprava a fita gomada para poder marcarmos o chão. E foi bem difícil, vale ressaltar que foi bem difícil. Reuníamos o pessoal através de cotas para comprar fitas, bolas, etc. Então com isso a gente foi se reunindo, entendeu? Aquela evolução, tanto dentro de quadra como atleta, como materiais que a gente estava precisando, a gente indo buscar, a gente buscando junto, a prefeitura, junto com a Secretaria de Esporte, também ajudando a gente, só que nós atletas sempre buscando cada vez mais. Aí com o passar dos anos é que a gente foi evoluindo nessa questão como atleta e também como material. Agora, plenamente, nossa primeira competição em Maranguape, a gente não tinha essa referência com relação à bola, e a gente tinha bolas micadas chamadas de bolas falsas, que era bem baratinha que nós comprávamos, e quando chegou lá a gente percebeu que todas elas eram falsas, porque a gente conseguiu comparar com as originais, a gente viu, ixi, nossas bolas são falsas. Então acabou que a gente entendendo também que a gente tem que aprender muito ainda, até mesmo como comprar uma bola oficial. Então de lá para cá foi um processo bem, assim, eu posso ser sincera, foi lento, mas a gente está crescendo cada vez mais. Mas a gente conseguiu pouco a pouco, e eu coloquei como meta, eu falei assim, um dia eu quero ter 10 bolas de vôlei oficial. E aí quando chegou as 10 bolas de vôlei oficial, eu lembro que eu falei assim, consegui. Pronto, então agora eu consegui ter 10 bolas de vôlei oficial. E com isso melhorou mais ainda, porque agora temos 20 pessoas aquecendo com bola, que está correndo atrás de uma bola a quadra inteira para conseguir. Sacou! Pega lá a bola ali agora, volta. Demorava muito o treinamento, então isso melhorou bastante para termos 10 bolas no vôlei, para termos uma rede oficial. Realmente a gente tem uma rede padrão oficial hoje em dia. E só demonstra cada vez mais que quando a gente realmente faz algo, se dedicando, comprometendo, as coisas elas vão acontecer. Então hoje o vôlei Brejo Santo tem uma estrutura que a qual eu jamais imaginei. Lógico que precisa melhorar, sempre precisa melhorar, mas está muito à frente com relação a quando iniciamos. É que de lá para cá sempre vai mantendo essa evolução, entendeu? A gente não para, então isso é mais brilhante ainda, é mais maravilhoso ainda de se ver. Com tudo isso que nós conseguimos, desde um pouco mais de visibilidade, tanto no cenário municipal quanto regional e estadual, a gente sempre tinha um espaço que a gente faltava preenchê-lo, que era as conquistas. Então a gente foi vendo crescendo, foi vendo tudo isso acontecer, e nós começamos pouco a pouco conseguindo ser referência no cenário regional. Então toda vez que a gente ia para as competições regionais, a gente sempre trazia um título, sempre trazíamos um título, às vezes de forma sofrida, mas conseguíamos voltar com o título de campeão. Só que a gente sempre visava o tão sonhado campeonato cearense. Então nós montávamos o início do ciclo, geralmente entre setembro e setembro, final de agosto e início de setembro. E a gente já focava com relação ao cearense do próximo ano. Então nós sabíamos que era um processo longo, duraria 10 meses, a gente visando sempre esse campeonato cearense. Então nós jogávamos os regionais e vencíamos sempre o regional. Acabou que a gente foi virando uma referência, e também a gente teve um pouco de inspiração também para as cidades vizinhas, por ser uma cidade pequena e uma cidade que não tinha voleibol, a gente conseguiu construir isso. E aí vai lutando bravamente para conseguirmos vencer o campeonato cearense, que demorou muito, mas demorou bastante até realmente quando falávamos disso. E em 2021 a gente conseguiu. Foi uma sensação incrível, saber que não só eu estava feliz, mas como João Marcelo, minha equipe também estava muito feliz com isso. Pela primeira vez, onde eu disputei o campeonato, onde ninguém tinha trazido esse título para o Brejo ainda,
e onde minha equipe em 2021 conseguiu ser campeão cearense. E quando a geração de 2021, 12, 14 anos, conseguiu realizar esse sonho assim tão monstruoso que é para todo mundo, eu não conto as mensagens que eu recebi. A gente conseguiu, deu certo, obrigado por nunca ter desistido, obrigado por você não fazer com que essa geração parasse, que o nosso sonho, que era o sonho de inúmeras gerações, ter conseguido realizar também. Então mostrou para a gente que por mais que as adversidades elas viessem a acontecer, que a gente não podia desistir realmente disso. E além dos meninos terem conseguido realizar esse sonho de muitas gerações, mostrou realmente sim que o interior ele pode estar afastado da capital, mas que a força dele também é muito grande. A nossa história ela é muito realmente de muito sofrimento para poder chegarmos a disputar com as grandes equipes. É muito gratificante saber que a gente pôde contribuir e servir de alicerce para todos esses campeões dos dias de hoje, porque o Brejo Santo, ele é referência, certo? Tanto municipal quanto estadual, né? E acredito que a gente pode contribuir de alguma forma com esse esporte. Ganhar o Campeonato Cearense nos garantiu uma vaga no Rio de Janeiro. E olha que coisa louca que foi o Rio de Janeiro. No dia 29 de outubro eu estou no Aeroporto Internacional de Fortaleza, no dia do meu aniversário, ganhando esse presente e poder jogar um Campeonato Brasileiro escolar. E estar no Rio de Janeiro, mais do que esse presente que eu ganhei, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que são minha referência para o esporte. Eu tive a grande oportunidade de conhecer o Giba, que é o atleta a qual eu falo que se existe VBS é por conta do Giba, que me inspirava, que me motivava e que é a minha maior referência no cenário esportivo. Então eu consegui conhecê-lo, eu lembro que eu não chorei imediato, só conseguia falar assim, obrigado. E ele sorria, acho que ele não entendia o porquê do obrigado. Na cerimônia de premiação ele também estava presente também. E aí eu falei para ele o porquê que eu falei obrigado, porque eu falei que através dele eu montei o projeto, através dele eu tive contato com o esporte, e aí ele falava, pois professor, não desista, mas seu nome eu falei, João Marcelo, ele falou, João Marcelo, não desista, muito obrigado por você me contar esse relato. A gente enquanto atleta, a gente quer realmente deixar marcas na vida das pessoas e marcas boas. E aí ele me deu um abraço e autografou minha camisa e foi algo que eu fiquei muito feliz. Conheci também a Fofão e o Serginho, nós recebemos a medalha de terceiro colocado no Campeonato Brasileiro do Serginho, do maior líbero da história do voleibol. Então, além da conquista de chegar ao Rio de Janeiro, de subir ao pódio, de conhecer tudo aquilo, eu também consegui, de tal forma, o meu maior êxito está em conhecer pessoalmente e trocar por alguns minutos uma palavrinha com ele. Acho que ninguém muito sabe que meu ídolo é Serginho. E eu tive a experiência de conhecer ele lá no Rio. Falei com ele, conversei muito. Abracei ele, né, que era uma coisa que eu nem imaginava em acontecer. Fofão, Giba, que são excelentes atletas, pessoas incríveis também. E foi simplesmente muito bom. Além das conquistas coletivas, a gente teve em 2018 uma conquista gigantesca para a gente, que foi uma conquista individual, que foi o nosso atleta Eric. Ele foi convocado para a seleção cearense, que a gente sempre ouvia muito isso, uma convocação, e que ainda mais o pessoal do interior era pouco visto. E aí quando ele foi convocado, foi uma conquista assim, mais do que inesperada. Por mais o talento dele, a história dele no esporte, ela é muito forte, ela é muito motivante, a gente sempre sabe que os quilômetros de distância, ele afastava muito a gente dessas realizações. Então, o Eric teve o pontapé inicial, foi convocado, jogou um brasileiro no Espírito Santo, medalha de bronze. Inclusive, eles subiram o Ceará para a divisão especial nessa conquista. Bom, eu fui o primeiro atleta do Cariri a ser convocado para a seleção cearense. E isso foi um período que me deixou muito contente. Eu acredito que o esforço é sempre recompensado. E ver que todo o esforço que eu vinha
tendo dentro dos treinos, todo o suor derramado foi recompensado. Ter a chance de ir na capital e representar todo o interior do Ceará, e principalmente o Brejo Santo, que é a minha cidade, foi uma sensação indescritível. Logo em seguida, Alisson conseguiu uma convocação para a seleção paraibana, que jogou também o brasileiro em Saquarema. Thiago também veio com a conquista também de ser convocado, mas infelizmente não jogou por conta da pandemia. E aí no ano de 2021, na Copa Nordeste, na cidade de Currais Novos, pela primeira vez, nós trouxemos 2 atletas convocados para a seleção cearense, que foi o atleta Ian e Mendes Neto. Eles enfrentaram a equipe do técnico da seleção cearense e ao término eles perderam o jogo inclusive, e ao término do jogo os dois foram convocados, ali mesmo, na quadra mesmo, foram convocados para a seleção cearense. A convocação para mim foi um negócio maravilhoso, um negócio que eu fiquei sem acreditar, que a ficha só caiu depois que eu fui para lá. Tudo começou quando a gente estava em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, que foi uma competição que teve no ano passado, 2021. E nisso a gente estava jogando contra um colégio lá de Fortaleza. E assim que acabou o jogo, o técnico de lá chegou para eu e Ian e pediu para que a gente fosse para os treinos do 05 da seleção cearense. E nisso a gente saiu da quadra sem entender nada. Assim que a gente chegou na esquina, a gente começou a chorar. E assim que tinha batido, meu Deus, a gente foi chamado. Que loucura! A gente nunca esperava isso. E tanto de uma competição que não tem nada a ver, que é uma competição fora do estado do Ceará. E a gente ficou sem palavras, muito emocionado, todo mundo chorando, falando que a gente merecia e tudo mais. E aí começou uma bela história de treinos e mais treinos até o brasileiro. Eu batalhei muito pra estar, porque foi uma meta, não foi surpresa. Foi uma meta que eu falei, eu vou conquistar, porque os meninos das outras gerações, Eric, Thiago, Alisson, conquistaram. Eu fiz uma trajetória, falando que eu ia me esforçar ao máximo para conseguir estar lá igual eles. Que eles pra mim eram inspiração. Tantas vezes pensando em desistir, isso aqui não é pra mim, mas continuei firme, com disciplina, dedicação. Tá lá foi tipo uma coisa muito especial para mim. Foi um momento que nunca mais será esquecido na minha vida. Com todo esse sucesso que o vôlei masculino ele foi trazendo de conquistas no cenário regional, uma hora ou outra a gente se prendeu a falar, e o feminino? Quando que o feminino vai começar também a ter espaço nesse cenário? Infelizmente no cenário esportivo ainda é muito comum a prática de homens, e das mulheres demora um pouco para isso acontecer. Porque o esporte é para todos. Então a mulher pode sim jogar vôlei, futebol, vai depender da força de vontade dela, se não desistir. Por conta que você vai ouvir muita coisa mesmo, muito preconceito, gente fica falando besteira sobre você jogar, mas aí se você realmente gosta daquilo, você não vai ouvir, você vai se dedicar e se empenhar ao máximo. Ao término do ciclo 2018, eu, conversando com o membro da comissão técnica, a gente falou assim, no próximo ano a gente tem que ter uma equipe feminina também. A gente tem que fazer com que as meninas cheguem também aqui, que elas tenham também essa visibilidade, que elas também tenham essa oportunidade também de fazer história no vôlei Brejo Santo, no vôlei cearense. A gente sabia que para o masculino tinha grande dificuldade com relação a, por mais que o vôlei ainda fosse, e todo esse sucesso que estava sendo na região, ainda não era tão de fácil contato e os meninos terem a aceitação de praticar. Ou fazer a troca. Eu pratico outro esporte, quero vir para o vôlei. Para o feminino, isso era mais complicado ainda. Foi muito difícil pra gente, por conta que não tinha meninas para jogar, era sempre mais os meninos, sabe? Por conta que as meninas aqui da cidade não conheciam, então não se dedicavam a isso. Então realmente foi muito difícil. O João Marcelo até pensou em acabar por conta que não ia dar meninas. Então no ano de 2019, ele quis montar um time para as Olimpíadas Feminino. E aí só estava vindo para os treinos 3 meninas no máximo. Aí ele chegou para conversar com a gente e disse, meninas, não vai dar para a gente ir, por conta que não tem como montar um time com 3, 4 pessoas. E aí a gente foi atrás das meninas na escola, até que elas realmente compraram a ideia e vieram para o treino, e a gente começou a treinar realmente, se dedicar. E a gente participou das Olimpíadas em 2019, fomos campeã na fase regional.
Quando chegamos na fase de Fortaleza, a gente perdeu lá, infelizmente. Só que realmente foi muito bom ver o quanto a gente conseguiu evoluir, por conta que a gente tinha 3, 4 meninas. E agora a gente vê as meninas da escolinha, tem 50, 60 meninas. Então é muito bom ver como tudo quando começou antes, até agora como está. O VBS completando 7 anos e a gente consegue perceber a evolução que teve do ano de 2019 para cá. Foi muito difícil montar o time feminino, muito difícil. Tanto que acho que a gente tinha 6 contadas, só com 2, 3 reservas. Fomos a sua conta. Mas foi inesquecível. A energia, o nervosismo de ser o nosso primeiro campeonato nas Olimpíadas de voleibol, que não era nem tanto conhecido ainda mais o feminino, que foi o primeiro ano do feminino, foi 2019. Foi nossa estreia e nossa primeira vitória nas macro-regionais. Ai, foi... Meu Deus, é indescritível a sensação, é só felicidade. A equipe, com seus trancos e barrancos, com suas dificuldades, conseguiu estrear nos Jogos Escolares na cidade do Juazeiro do Norte. Conseguiu estrear nessa primeira competição e elas conseguiram estrear com um título, sendo campeões regionais dos Jogos Escolares na categoria 15 e 17 anos. E eu recordo que jogou o 12-14, foi campeão, jogou o 15-17, foi campeão, ambas equipes masculinas. Elas eram a última equipe a jogar do VBS e elas estavam com muito medo, com medo delas também não conseguirem vencer. E elas lá e falaram, o Bem já ganharia se a gente não ganhar, vai ficar só gente de fora. Elas fizeram os jogos dela, os 2 jogos naquela ocasião, venceram os 2 jogos e aí coroou realmente o trabalho do VBS naquele ano com os 3 títulos pela primeira vez. A gente conseguiu ser campeão com as 3 equipes que levamos. A gente sempre levava 2 ou 1 e vencíamos com as 2. Levamos a terceira equipe do vôlei feminino e elas conseguiram ser campeão. Foi aquela alegria gigantesca. Ao término, todo mundo jogando para cima que a gente conseguiu vencer com as 3 equipes e elas conseguiram ali ser inseridas no cenário também do vôlei Brejo Santo. Em 2017 entrei como atleta no vôlei adulto. Ai, a paixão foi mais ainda, a paixão que virou amor. Ai, maravilhoso. Uma coisa linda de se ver. Principalmente porque o feminino a gente não tinha. Então a gente começou a ter esse vôlei adulto feminino e foi maravilhoso. Brilhante. Até hoje a gente vê o quanto é apaixonante ver todas ali brigando, gritando, vibrando, aquela paixão enlouquecedora que é nítido. Qualquer pessoa que está fora percebe essa emoção que a gente sente dentro de quadra. Seja ali jogando como parceiras, entendeu? Família, que é uma coisa que o vôlei traz muito para mim, isso. Essa questão de família, familiar, amizade, que é maravilhoso. É uma coisa assim inexplicável, que realmente só sabe quem sente, quem está dentro. A gente sabe que o esporte, ele é rotulado diariamente, antigamente bem mais, como algo que você está perdendo muito tempo. Não tem futuro com isso. Você poderia estar estudando, muitas vezes trabalhando. Então, a minha concepção perante a isso sempre foi que a gente podia conciliar muito bem o esporte juntamente com a educação. Então, logo inicialmente, quando o projeto ele iniciou, eu já tive essa visão de mostrar realmente que esse preconceito poderia acabar. Não é fácil conciliar a rotina de estudos, de treinos, mas é uma coisa que é totalmente possível, sabe? Só basta você ter a disciplina, a determinação, que muito disso eu construí dentro de quadro, por incrível que pareça. Eu tinha uma meta pré-estabelecida de futuro profissional que eu carregava comigo desde criança. Então, para conciliar os estudos e os treinos, né, eu consegui participar das competições e me dedicar de maneira integral aos dois. Eu tive que ter um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de disciplina. E por incrível que pareça, eu consegui isso através do esporte, do vôlei. Porque dentro do VBS é uma das maiores lições que a gente consegue agregar. É você ter disciplina, você ter responsabilidade e você conseguir conciliar várias coisas da sua vida. Inclusive, mostrar que é possível você ser um bom aluno e você praticar o esporte. Diogo veio para o projeto e por já ter uma imagem muito forte na escola, de um bom aluno, de uma referência, ele conseguiu ainda estimular os meninos e também futuramente conseguiu chegar à universidade, que é a qual hoje ele está na sua faculdade de medicina. Isabel Rolim também, a famosa Bel, ela é uma aluna que chegou no vôlei, a defensora do voleibol feminino,
E uma aluna muito boa na escola também, eu recebi muitas referências boas dela. E quando ela chegou no vôlei, ela falava assim, ó, a gente tem prova tal dia, a gente vai estudar tal dia e treinar tal dia. O João Marcelo, ele sempre colocou em primeiro lugar os estudos. Tanto que se ele visse algum aluno com nota baixa, ele já deixava ali de ladinho, ó, você não vai competir, porque você tem que estar sempre sendo um bom aluno, com boas notas, para poder estar aqui. Porque aqui todo mundo adora, claro, quer treinar, vai treinar, mas se você não for um bom aluno, você não vai poder jogar. Para poder treinar, eu tinha que estudar. E isso era uma válvula de escape para mim também. Eu estudava, fazia o que tinha que ser feito. E para eu poder descansar, eu vinha treinar, porque eu me sentia bem, onde eu me sentia feliz e gostava do que fazia. Aí serviu como uma recompensa para mim por eu estudar. Então eu tinha que estudar para poder estar lá. Aí por isso que eu consegui conciliar. Com todos esses destaques deles enquanto atleta, o ciclo, uma hora ou outra, ele vai acabar, assim como o ciclo escolar. Eles concluem o ensino médio e também, posteriormente, eles vão estar concluindo também o ciclo deles perante ao vôlei na categoria 15 e 17 anos. E sempre fica uma vaga assim, e agora? O que vai acontecer? Eu vou jogar agora o quê? Qual será o próximo foco? E aí muitos deles acabam indo para a faculdade e aí eles vão para esse foco universitário, visando o seu lado profissional. E outros eles ficam, mesmo indo para a faculdade, morando ainda no município. E aí são papéis que tiveram histórias lindíssimas de liderança, de dedicação, de disciplina. E aí, lógico que eu quero, além de falar sobre eles nas nossas reuniões, eu quero muito que eles estejam conosco. Então eu faço convite para os ex-membros escolares do Vôlei Brejo Santo, para que eles possam participar da comissão técnica. E uma coisa que eu me orgulho muito de falar é que eu nunca convidei um ex-atleta para a comissão e recebi um não. Hoje em dia eu faço parte da comissão técnica do Vôlei Brejo Santo, junto a João Marcelo, a Clecinha e os demais membros. E eu confesso que é uma alegria para mim poder estar nesse papel hoje, de ajudar outras pessoas a viverem mais o que eu gostaria de ter vivido por mais tempo. Só que é um desafio, sabe? Porque como um atleta novo que teve pouca experiência com o esporte, eu tive que me desdobrar para conseguir dar conta, para conseguir fazer jus ao convite que me foi feito. Mas, de fato, é uma experiência muito positiva. A gente se sente gratificado, orgulhoso a cada atleta que a gente vê evoluindo, a cada atleta que a gente vê ser reconhecido. Mas é uma transição difícil, porque a gente gostaria de estar na quadra, jogando, treinando, e a gente agora está do outro lado da moeda, né? Então é uma experiência totalmente diferente. E agora, participando como comissão, eu vou continuar nesse meio e ajudar a próxima geração, a quinta que vier, a conseguir esse feito e a ser bastante feliz no que for fazer. E conseguir muitos títulos, se Deus quiser. A gente está fazendo 7 anos de Vôlei Brejo Santo e eu até brinquei recentemente numa reunião com comissão que eu quero fazer mais 7 anos com um brilho maior ainda. Independentemente de eu estar à frente nos próximos 7 anos, eu quero que o vôlei consiga impactar mais ainda a vida das pessoas. Eu vejo que a cada dia que passa, a gente está mudando radicalmente a vida delas. Eu, como um atleta, como comissão, como uma pessoa que admira hoje, que aprendeu a admirar o mundo do esporte, o mundo do voleibol, eu espero que o nosso projeto ele cresça cada dia mais, que a gente consiga abranger mais pessoas, que a gente consiga mudar a vida de muitas pessoas, igual mudou a minha e de tantos outros que a gente já tem depoimentos, né? Eu espero e torço muito, na verdade eu tenho certeza, que essa geração atual e as futuras só vão crescer o nome do VBS. O Vôlei Brejo Santo no futuro vai crescer ainda mais com esse processo que a gente está tendo. Se eu vi desde 2016 para cá 2022 mais à frente, com mais 7 anos, mais 7, meu filho, nós vamos estar explodindo o Brasil, porque nós gostamos disso. Porque o Vôlei Brejo Santo está tão reconhecido de um jeito que, meu Deus, eu fico emocionada só de falar. É maravilhoso de ver. E nós vamos botar pro Brasil o VBS, vamos, porque nós somos desses.